1 Reis, capítulo 17. Versos 8 a 24, por favor, se coloque em pé para a leitura da palavra de Deus. Peço paciência, eu vou ter que ler o texto, 8 a 24, para que você entenda o tema da mensagem desta noite. Nós vamos falar sobre generosidade, o princípio da generosidade. Não responda publicamente, mas quantos aqui se consideram pessoas generosas? Nós vamos saber se somos generosos mesmo. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então Elias, se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o mesmo e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Querido Deus, eterno Pai, ajuda-nos, abençoa-nos, através agora da palavra de Deus. Fale a cada coração, meu Pai. Usa-me da melhor maneira possível para transmitir esta verdade. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar? Eu quero falar nesta noite sobre generosidade. Elias, profeta de Deus, era um homem procurado pela justiça. Ele era considerado um anarquista, ele era considerado um perturbador de Israel. Ninguém então de livre e espontânea vontade se envolveria com alguém como Elias, sob perigo de ser caçado e de ser aprisionado juntamente com ele.
Todavia esta mulher viúva, mãe de um único filho, lhe deu guarida e a última ração de comida que ela e o seu filho tinham para comer. Como entender a viúva de Sarepta? Somente generosidade explica a atitude daquela mulher para com o homem de Deus Elias. Por esta razão, Deus claramente disse para Elias aonde ir e quem procurar, no versículo 9, pois Deus já conhecia o coração daquela mulher. Levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Deus já havia determinado isso, mas a mulher nem sequer sabia o que Deus já havia determinado. Generosidade foi a razão número 1 que Deus escolheu aquela mulher e escolheu o seu filho para serem abençoados. Se ele tivesse, melhor dizendo, se ela tivesse sido uma pessoa mesquinha, se ela tivesse sido uma pessoa egoísta e avarenta, ela e o filho teriam morrido no meio da seca e da fome daquela região. Até hoje Deus escolhe e separa as pessoas que são generosas daquelas que não são. Veja você que 850 anos mais tarde, foi a vez de Jesus Cristo mencionar esta mulher no Novo Testamento. Mencionou a bênção dela em Lucas 4:26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva, ou seja, Deus havia determinado que aquela seria a mulher com quem Elias haveria de operar um milagre. Havia muitas mulheres em Israel, tantas outras em Sidom, mas só uma foi escolhida para abrigar o profeta, porque Deus sabia que podia contar com a generosidade dela. Generosidade é sinônimo de riqueza. Por isso, a pessoa mais paupérrima do mundo pode ser rica aos olhos de Deus, se ela for uma pessoa generosa, se ela for generosa. Meus amados irmãos, em nossa igreja, nós temos uma família, a família do senhor João da Cruz, que veio do Piauí. Esta família é muito pobre aos olhos do governo. Ela mora em casa humilde, mas esta família é mais generosa do que conseguimos imaginar. Através da casinha simples, eles começaram uma igreja. E porque eles começaram uma igreja naquela casinha simples, agora cabe a nós dar continuidade àquela igreja. E será a 6ª igreja do nosso ministério. Quais são as marcas de uma pessoa generosa? Nós vamos ver nesta noite. Ela há de ser uma pessoa trabalhadora, ela há de ser uma pessoa obediente a Deus, e ela há de ser uma pessoa de fé. Primeiro, eu chamo a sua atenção para o fato de que generosidade envolve trabalho. Trabalho e generosidade. No versículo 10, Elias se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, fazendo o quê? Apanhando lenha. Só que entre Samaria, o riacho de Querite, onde Elias se encontrava, e a cidade de Sarepta, havia pelo menos 200 quilômetros de distância. Isso quer dizer que Elias, ele saiu de um lugar, de um extremo, e precisou viajar numa época que não havia, veículos motorizados. Ele viajou 200 quilômetros para encontrar uma mulher trabalhadora. Essa cidade ficava fora do território de Israel e era também, pasmem, a cidade natal da rainha, ou melhor dizendo, da bruxa Jezabel. Jezabel era da mesma cidade, do mesmo local que esta viúva de Sarepta. Elias estava fugindo justamente de uma mulher e indo ao encontro de outra. Deus então ele quer que vejamos a diferença, o contraste entre essas duas mulheres. Jezabel queria matar o profeta, a viúva queria ser uma bênção na vida do profeta.
Duas pessoas, então, podem ser da mesma família. Duas pessoas, então, podem ser da mesma cidade. Duas pessoas podem ser até da mesma igreja, mas isso não faz delas duas pessoas iguais. Somente a palavra de Deus, a mente de Deus, pode nos unir no mesmo pensamento e no mesmo caminho. Deus enviou o profeta para esta mulher, porque ela era muito esforçada. Elias a encontrou apanhando lenha para cozinhar o que seria a última refeição dela e de seu filho. Por quê? Ela tinha que trabalhar. Por duas razões. A primeira, ela era uma mulher sem comida. Verso 10, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Em outras palavras, ou ela trabalhava ou morreria mais rapidamente. A seca já durava cerca de 3 anos e meio em todo o Oriente Médio. As pessoas e os animais estavam morrendo de fome. Mas o que esta mulher fez durante a fome? Ela foi trabalhar. Quantas pessoas aqui já passaram realmente fome na vida? Olha, minha mãe, ela morreu de uma doença raríssima, causada pela fome. O médico nos tranquilizou, ele disse que não era nada hereditário, mas uma doença raríssima que acontece principalmente entre os habitantes da África. Alguns lugares da África, onde as pessoas são muito mal nutridas. Fibras nasceram ao redor do coração dela, impedindo o bombeamento, o funcionamento do seu coração. E foi esta uma das causas de sua morte prematura. Minha mãe realmente, quando criança, passou muita fome, muitas necessidades. E nós vamos ver no versículo 17, que o filho daquela viúva veio a morrer também. Com certeza, o corpinho dele, mal nutrido, não resistiu ao longo período de fome pelo qual ele passou, e por isso ele veio a morrer. Deus então enviou o profeta para uma mulher faminta, para uma mulher necessitada, porém muito trabalhadora, muito esforçada. Meus amados irmãos, goste ou não de ouvir isso, a solução para a fome é o trabalho, amém, irmãos? A solução para a fome é o trabalho. Só o trabalho constrói, só o trabalho dignifica o ser humano. Nos Estados Unidos, nesses últimos 2 anos, mais de 5 milhões de pessoas deixaram o Bolsa Família daquele país e se ingressaram na força de trabalho. O que isso quer dizer? Bolsa Família é importante, mas Bolsa Família é temporário. O emprego é permanente, amém, irmãos? O trabalho é mais importante, o trabalho dignifica as pessoas. Eu creio que Deus não teria enviado ajuda àquela senhora se ela não fosse batalhadora, se ela não fosse esforçada. Alguns anos atrás, um jovem de 13 anos me disse: pastor, eu vou estudar e eu vou trabalhar para investir na obra de Deus. Deus não me chamou para ser missionário, Deus não me chamou para ser pastor, mas eu sinto que Ele está me chamando para trabalhar e investir na obra de Deus. E eu disse para ele: parabéns, nem todos são chamados para ir, mas a maioria é chamada para ficar e permitir que os outros vão. Os anos se passaram e ele não se esqueceu de sua promessa. Ele se tornou um empresário, dono de lojas. Ele trabalha muito, ele acorda todos os dias de madrugada, ele dorme tarde, e ele tem conseguido cumprir a sua promessa. Ele ama a sua igreja, ele ama a obra missionária da sua igreja, ele ama o Senhor Jesus Cristo. Generosidade e trabalho, então, andam sempre de mãos dadas. É impossível ser generoso sem trabalhar e sem produzir. A viúva de Sarepta trabalhava
porque ela não tinha comida. E ela era também uma mulher sem marido. Ela era viúva, apanhando lenha. Não se engane, por favor, com o movimento feminista. Deus instituiu a família e o homem para prover e proteger a sua casa. Claro, nós estamos falando de famílias tradicionais, marido, esposa e filhos. Mas faltam homens hoje em dia. E na falta de homens bons, muitas mulheres precisam assumir o vazio, o vácuo deixado por esses homens. Fala-se muito sobre o empoderamento das mulheres. Mas eu quero que você saiba nesta noite que as mulheres mais poderosas do mundo são aquelas que podem contar com o homem de Deus para ajudá-las, para protegê-las e para abençoá-las. As mulheres mais poderosas do mundo são aquelas que se casaram dentro da vontade de Deus. E provavelmente a mulher mais poderosa da Bíblia foi a mulher de Provérbios 31. Ela trabalhava, ela produzia dentro e fora de casa, ela liderava dentro de casa, fora de casa, ela era conhecida em toda a cidade, mas ao mesmo tempo, ela tinha um marido que tinha muito orgulho dela, e ele era muito bem falado na cidade por causa dela, e ela tinha filhos obedientes. Mas hoje não. Hoje ser poderosa é não precisar de homem algum e viver acima dos homens. Não é culpa delas, é culpa dos homens, porque a Bíblia diz, faltam os homens bons. Mas essa mulher, ela teria dado tudo para ter um marido. Ela teria dado tudo para que o marido estivesse ao lado dela naqueles piores momentos da vida. Sem comida e sem marido, ela precisou trabalhar. Esta então, meus irmãos, é a primeira marca da generosidade. Trabalho. Precisamos produzir, primeiro, para ajudar depois aqueles que precisam de ajuda. Veja a segunda marca, obediência e generosidade. Verso 10, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Elias encontrou uma mulher trabalhadora, apanhando lenha, e ao mesmo tempo obediente. Traze-me, peço-te, um pouco de água que beba. E olha, ela largou tudo o que estava fazendo, e ela foi atrás da água para uma pessoa estranha, porém ela foi sem reclamar, e ela foi sem fazer perguntas. Obediência é uma virtude em falta nos dias de hoje. Você percebe que poucas crianças estão obedecendo os pais já na primeira ordem. No meu tempo, os pais nem precisavam falar, bastavam olhar e nós já estávamos obedecendo. Certa vez, um empresário bem-sucedido chamado Paul Paleo, dono de uma companhia de luz, ele não produzia luz, na verdade ele era dono de uma empresa de eletricidade. Ele frequentava uma ótima igreja, e ele havia preparado um final de semana para passear com a esposa, porque eles estavam fazendo aniversário de casamento. Mas, algumas horas antes de viajar com a esposa, ele recebeu o telefonema de seu pastor, pedindo que ele fosse urgentemente para Nicarágua, porque um casal de missionários havia acabado de perder a casa por causa de um furacão na Nicarágua. Paul Paleo não disse nada para o pastor, que já tinha compromisso, que iria viajar com a esposa. Ele simplesmente disse, sim senhor. Ele saiu do trabalho e foi direto para o aeroporto, e de dentro do avião, indo para Nicarágua, ele ligou para a esposa, cancelando o passeio, explicando o que havia acontecido. A esposa, muito compreensível, disse, tudo bem, que Deus te abençoe, que Deus te proteja.
nós iremos festejar o nosso aniversário depois que você voltar. Ele chegou na Nicarágua, ele viu o estado de calamidade das pessoas, das famílias, e não era a casa dos missionários, mas era a igreja do missionário que ele iria ajudar a levantar. E vieram várias doações dos Estados Unidos, e ele reparou que eram materiais usados. Como ele fazia parte da área de construção, ele reparou que eram materiais de segunda, terceira mão. Ele reparou que as pessoas davam sobras e não o melhor para Deus. E aquilo quebrantou o coração dele. Ele decidiu voltar para os Estados Unidos e abrir uma instituição, uma obra missionária de construção de igrejas, mas organizada e que desse do bom e do melhor para Deus. Ele realmente cumpriu a sua promessa. Voltou para os Estados Unidos, entregou a empresa dele nas mãos dos filhos. E ele abriu o CWE. CWE é um grupo de homens e de mulheres que viajam o mundo afora, construindo igrejas, ajudando missionários. E eles não só estão doando o tempo deles, mas doando do dinheiro deles, tijolo, ferro, cimento. E eles estão construindo essas igrejas ao redor do mundo. Por quê? Porque ele havia trabalhado a vida inteira, porque ele obedeceu ao seu pastor e porque ele era uma pessoa generosa. Hoje em dia, ele usa os seus bens materiais para ajudar missionários no campo. Mas tudo começou com a sua obediência para com a sua igreja local. A viúva de Sarepta obedeceu apesar de dois problemas, de dois obstáculos. Primeiro, ela obedeceu a um estranho. Ele apareceu na vida dela e disse: traze-me, peço-te, não vaza um pouco de água que beba. Tudo bem, ele era um estranho, mas ele era um estranho faminto e sedento. Ele era um viajante cansado. Por esta razão, a mulher nem discutiu, imediatamente procurou aliviar a sede física daquele estranho. Rebeca, uma outra mulher do Velho Testamento, sem saber quem era o viajante, também deu água, não só para o viajante, mas para todos os seus servos e para todos os seus camelos. Ela mal sabia que aquele viajante era servo de ninguém mais, ninguém menos do que Abraão, e que ele estava ali justamente buscando uma esposa para o filho de Abraão. E quando ele viu a generosidade, a obediência de Rebeca, ele não teve dúvidas de que ela seria a mãe de Israel, de que ela seria a esposa de Isaac. Mais do que isso, ela faria parte da genealogia do Messias. Amém, irmãos? Só por causa da sua obediência e da sua generosidade. Tanto a viúva de Sarepta como Rebeca tinham todo o direito de não obedecer à voz de um estranho, mas elas não olharam para os homens, e sim para o que estava sendo solicitado delas: água, por favor. Infelizmente, a geração de hoje escolhe a quem obedecer, e principalmente o que obedecer. É do nosso interesse? É o que eu quero? Por isso a obra de Deus não vai para frente. Mas é impossível ser uma pessoa generosa sem ser obediente. A viúva obedeceu a um estranho e ela obedeceu a uma ordem difícil. Traze-me agora. Ela foi buscar a água e ele disse: agora eu também quero um bocado de pão na tua mão. Sabe o que Elias pediu? A última porção de comida daquela mulher. Ele pediu a última refeição de uma mãe e de um filho que já estavam se preparando para morrer. Aí ela respondeu: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho,
senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija? E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Meus irmãos, quando foi a última vez que você obedeceu a uma ordem difícil? Quer seja de seus pais, de seu cônjuge, ou até de seus pastores, até mesmo de seus filhos. A única ordem que não obedecemos é a ordem de pecar contra Deus. Mas de resto, olha o que a Bíblia diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui mesmo nesta igreja, um jovem aceitou dirigir a nossa Kombi, apesar de todas as suas dificuldades. Ele teria boas razões, como a viúva de Sarepta, para dizer: não, pastor, eu não posso. Todavia ele obedeceu, e desde então Deus tem derramado muitas bênçãos sobre a vida dele. Eu acredito que por causa de sua obediência, sua esposa não precisou ser operada, amém, irmãos? Sua esposa não precisou ser operada dos joelhos, não precisou ser operada dos rins. Sua oficina está crescendo, e ele precisou empregar mais um mecânico para ajudá-lo. E todas essas coisas aconteceram após obedecer a uma ordem difícil. Deus fez uma promessa para as pessoas que são obedientes e generosas, no versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Para quem Deus disse isso? Para uma mulher obediente e para uma mulher trabalhadora. Então vamos trabalhar, vamos obedecer. Nossa família depende disso, nossos filhos dependem disso. E agora, por último, fé e generosidade. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Ela acreditou. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Veja o significado de fé aqui. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Muito mais, irmãos, muito mais que sentir. Fé é fazer. Fé é obedecer. Amém, irmãos? O maior exemplo de fé que Jesus Cristo encontrou enquanto ele esteve neste mundo não veio de um judeu, veio de um gentil, veio de um centurião romano. Ele disse para Jesus: eu tenho um servo enfermo, mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diga daqui mesmo, para que meu servo seja curado, e ele será curado. O Senhor não precisa sequer vê-lo, conhecê-lo ou tocá-lo, basta dizer daqui, e ele será curado. Aquela expressão de fé chamou a atenção de Jesus. Jesus, ele ficou admirado com aquela expressão de fé. Veja Mateus 8:10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E assim também, irmãos, Elias, ele encontrou uma mulher que não era judia, que não morava em Israel, mas que tinha muita fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé, Deus se agrada de nós. Primeiro, a mulher acreditou no impossível. A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva. Deus não disse: eu vou te sustentar para sempre, não. Mas eu vou te sustentar enquanto essa seca perdurar. Mas uma vez que a chuva cair, você não vai precisar mais de nenhum milagre. Você voltará a contar com as benesses da natureza. E ela acreditou. A comida que ela tinha mal daria para uma refeição. Mas Elias garantiu que, se doada a Deus, se ela cresce,
a comida jamais faltaria na sua panela. E ela acreditou. Depois de 850 anos, mais ou menos, a história se repetiu. Só que agora através de um menininho que também doou a sua última refeição para o Senhor Jesus Cristo. 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Mas em seguida, Jesus multiplicou aqueles alimentos e alimentou mais de 5.000 pessoas por causa da fé de uma criança. Quando se trata de generosidade, a Bíblia nos manda acreditar nos impossíveis. Veja Provérbios 11:1, que promessa maravilhosa. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A viúva o achou, e nós iremos achá-lo também, se houver generosidade em nós. Amém, irmãos? Veja Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. E segundo, a mulher acreditou, então ela recebeu o impossível. E depois destas coisas, um milagre maior ainda estava por vir. Sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele não ficou nem o fôlego, ele morreu. O seu único filho morreu. Então, do que adiantou toda aquela fartura? Do que adiantou toda aquela comida, se a sua criança não iria comê-la? Veja no versículo 18, que ela não era uma mulher perfeita, ela não era uma mulher santa, ela não era, digamos assim, a melhor cidadã da cidade. Veja o que ela disse. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Em outras palavras, ela tinha um passado. E eu tenho certeza que nesta noite, todos nós que estamos aqui temos um passado. E graças a Deus, Ele não nos abençoa por causa do nosso passado. Ele nos abençoa por causa do nosso presente. Se Ele fosse olhar para o nosso passado, nós todos também sofreríamos como esta mulher. Nós perderíamos nossos filhos, perderíamos a nossa saúde, perderíamos a nossa utilidade. Assim como eu e você, aquela mulher também tinha pecados que ela gostaria de esquecer, mas a morte de seu filho trouxe todos os pecados à tona. Mas quem tinha fé para doar a sua comida, também tinha fé para ser perdoada de todos os seus pecados. A ressurreição de seu filho foi uma prova de que ela havia se arrependido de todos os pecados. Melhor ainda, ela havia sido perdoada. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Imagine só a alegria dela. Meus irmãos, nós queremos realizar muitas coisas por Deus. Hudson Taylor costumava dizer: se você deseja que Deus faça grandes coisas por você, você precisa fazer grandes coisas por Deus. Amém, irmãos? Mas essas grandes coisas exigem generosidade da nossa parte. Mas você e eu não vamos conseguir sermos pessoas generosas, altruístas, a menos que sejamos trabalhadores, esforçados, não só no trabalho secular, mas principalmente no trabalho espiritual. Eu e você jamais seremos generosos com o nosso dinheiro se não somos com o nosso tempo, se não somos com o nosso talento e com o dom espiritual que Deus nos concedeu. Se você deseja ser uma pessoa generosa, precisa ser uma pessoa obediente. Há 2 tipos de filhos: aquele que diz
eu vou, mas não vai. E aquele que diz, eu não vou, mas foi. Nós somos este segundo tipo. Ninguém aqui obedece a Deus de livre e espontânea vontade. O primeiro passo de obediência é porque devemos, não porque queremos. Mas depois vem paz, depois vem a alegria. A alegria vem depois do primeiro passo de obediência. Mas este primeiro passo é sempre tomado contra a nossa própria vontade, contra a nossa carne. Generosidade só vem depois da nossa obediência a Deus. E é claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles fariseus que entregavam lá no templo o que sobejava de seus bens materiais não eram pessoas generosas. Mas generosa foi aquela viúva que deu tudo quanto tinha, porque ela tinha fé que Deus iria suprir as suas necessidades. Fé precede generosidade. As pessoas que mais ajudam a obra de Deus são pessoas trabalhadoras, são obedientes a Deus, são obedientes a pais e mães e cônjuge e a todas as autoridades constituídas. Veja essas três qualidades: fé, obediência, trabalho, em uma única pessoa. Deus chegou para ele e disse: eu quero provar se você me ama mesmo. Eu quero que você sacrifique o seu filho, o teu único filho a quem tu amas, Isaque. Abraão não titubeou, não perguntou, não relutou. Ele acordou pela manhã de madrugada, coração quebrado. Não disse nada para a esposa, Sara, ela o teria impedido. E ele viajou 3 dias, com o seu servo e com o seu filho. Eles chegaram ao ponto que Deus havia determinado, Monte Moriá. E uma vez naquele monte, onde 1000 anos mais tarde, Jesus Cristo foi sacrificado, ele armou o altar. Ele arranjou a lenha. O menino perguntou: pai, o altar já está pronto, mas onde está a ovelha? Isaque não sabia que ele era a ovelha. E através da fé, aquele homem generoso respondeu: Jeová Jirê, Deus proverá. Amém, irmãos? O Senhor proverá. E ele deitou a sua criança sobre o altar, amarrou os seus bracinhos e as suas perninhas. E a Bíblia diz que, sem pensar 2 vezes, Abraão levantou o seu braço, ele tinha um cutelo na mão, e ele estava pronto para imolar o seu filho, quando o anjo de Deus bradou do céu: basta! Chega! Agora eu sei que tu me amas. Agora eu sei que você não me negaste o teu próprio filho. E Abraão olhou para trás e viu uma ovelhinha. Ela estava presa pelos galhos. Tirou o seu filho, colocou aquela ovelhinha inocente, imaculada, sobre o altar e imolou aquela ovelhinha no lugar de seu filho. E aquela ovelha simboliza Jesus Cristo. Abraão foi um dos homens mais generosos da Bíblia, porque ele era trabalhador, ele era obediente e ele tinha fé em Deus. Muitas pessoas diriam: generosidade é entregar os seus dízimos, generosidade é participar da promessa de fé para missões. Não, meus amados, essas ações são consequências da generosidade. Generosidade é trabalhar para Deus. Generosidade é obedecer a Deus. Generosidade é acreditar. Lança o teu pão, um dia ele voltará. Vamos ser generosos. A obra de Deus depende disso. Hoje eu disse para a classe do discipulado cristão, nós já estabelecemos 5 igrejas.
E talvez esta seja a que tem o maior potencial, talvez por causa da região em que vivemos. Mas só vamos alcançar este potencial se Deus levantar do nosso meio homens e mulheres generosos. Que Deus nos livre da avareza. Amém, irmãos?